Uma das funções dos textos humorísticos é retratar e até mesmo denunciar a situação política de um país. No Brasil, uma lei de 1997 limitava as sátiras aos candidatos em ano eleitoral. Por meio de uma mobilização da classe, a norma foi revista pelo Supremo Tribunal Federal. Entenda. Charges, marchinhas, imitações, paródias. Vários estilos de fazer graça com fatos e feitos políticos. Nos dias atuais, tem crescido o número de humoristas que se destacam por criticar política e políticos de forma bem-humorada. Podemos citar os repórteres do programa CQC tentando entrevistar os eleitos. Tem também Danilo Gentili e Gustavo Mendes. Este último não deixou escapar nem mesmo a presidente Dilma Rousseff. O ator vive imitando a mulher mais poderosa do Brasil. Aí eu costumo dizer hoje que não sou mais eu quem imito ela quem me imita, né? Hoje ela faz coraçãozinho, ela é uma mulher doce. Em Minas Gerais, paródias e marchinhas também fazem história. Em 2008, chegou a se acreditar que uma paródia do humorista Tom Cavalcante tenha influenciado para a mudança de rumos de uma campanha política em Belo Horizonte. O humorista, ao parodiar o candidato, teria desconstruído o personagem criado pelo político. A capital mineira também é famosa pelas marchinhas de carnaval com esse enfoque. E a receita é bem simples, tipicamente mineira. Um estúdio, alguns instrumentos e um compositor disposto a escrever uma música bem-humorada, satirizando declarações ou promessas não cumpridas de políticos mineiros. BH, agora nós temos babá, pra desespero dos metropolitanos, babaca vai ficar mais 4 anos. Em Belo Horizonte, o concurso Mestre Jonas premia marchinhas de carnaval. Grande parte delas falam sobre o universo político. E aí, em 2012, por uma coincidência mesmo, eu fiquei um pouco antenado, esperando vir um tema para me inscrever no concurso. E motivos para a inspiração não faltam. A denúncia de uma suposta irregularidade na contratação de um buffet pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte serviu de inspiração para Flávio compor a marchinha de carnaval Na Coxinha da Madrasta, que virou hit e o deixou ainda mais famoso. Tem de tudo, né? Se a gente for pensar no noticiário da política, você fala, tem um prefeito que fala que não pode ser babá da população, tem outro que é preso com não sei o que na cueca. Hoje, os humoristas se sentem mais livres, depois que foram suspensos os incisos 2 e 3 do artigo 45 da Lei 9.504 de 1997, Lei das Eleições, que entra em vigor a partir de 1º de julho de cada ano eleitoral. Era proibido usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação ou produzir ou veicular programa com esse efeito no rádio ou na TV. Embora esse artigo ele esteja no texto original da Lei 9.504 desde 1997, ele foi questionado em 2010, depois que um grupo de humoristas se sentiu cerceado no direito de fazer o humor, em virtude também de uma inovação que a Lei 12.034 de 2009 trouxe para a Lei 9.504. Né? Essa lei ela conceituou o que seria trucagem e montagem. E, a partir disso, houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pela ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, que acabou culminando na declaração de inconstitucionalidade dos artigos da Lei 9.504, da Lei das Eleições, que fala da trucagem e da montagem. Os termos trucagem e montagem foram definidos por outra lei de 2009 e contribuiu para mudanças no ordenamento jurídico em relação ao humor na política. A Lei 12.034, ela de 2009, trouxe inovações à Lei das Eleições e conceituou o que seria trucagem e montagem. Acontece que mesmo essa conceitualização, ela trouxe elementos abertos, que dão margens à subjetividade na hora da interpretação. E quando o STF julgou a ADI 4451, dizendo que seriam inconstitucionais aqueles artigos que proibiam a trucagem e a montagem, por arrastamento, uma consequência lógica jurídica,
os parágrafos que conceituam aquela trucagem e montagem também foram declarados inconstitucionais. Então, hoje em dia, nenhum deles faz parte mais do ordenamento jurídico nosso. A ação de inconstitucionalidade foi relatada pelo ministro Aires Brito. Houve uma mudança na legislação, né? O STF declarou inconstitucionais aqueles incisos e parágrafos que tratavam da trucagem e da montagem. Isso significa que as emissoras elas podem usar desse recurso, mas elas continuam sendo responsabilizadas em caso de abusos, né, que por acaso interfiram nas campanhas eleitorais. Uma emissora, por exemplo, ela não pode beneficiar ou prejudicar algum candidato, ainda que esses incisos e parágrafos tenham sido declarados inconstitucionais. Para o compositor, a intenção não é prejudicar a imagem de políticos, mas expressar uma opinião independente de partidos. Então, acho que isso não tem muito partido também, porque às vezes as pessoas confundem também o compositor com a coisa partidária. Eu sou politizado, mas eu não deixaria de fazer uma marchinha, um sucesso de marchinha, caso algum político com quem eu concorde falasse uma coisa engraçada, e falam muitas também, né? Sempre numa entrevista escapa alguma coisa. Então, eu acho que esse papel do compositor de marchinha é muito parecido com o chargista do jornal, com a vantagem que eu não tenho editor, né? Eu não tenho um editor para ficar me mandando, isso vai incomodar, isso não vai incomodar. A gente é livre, a gente está fazendo uma coisa livre, faz. No carnaval, eu acho genial, já aconteceu de eu estar na rua e ver 2.000 pessoas cantando uma música que eu fiz há 15 dias atrás, há uma semana atrás. Então, tem um lado muito gostoso de sentir que uma coisa que você fez dentro da sua casa, ali na brincadeira, espalha na multidão. Se o político se sentir ofendido pelo conteúdo, tem o direito de procurar a justiça para pedir reparação de danos. Mas para o especialista, julgar o termo ridicularização é uma questão bastante subjetiva. Esses conceitos de abuso e ridicularização são abertos. Então, vai depender da interpretação e do próprio contexto em que aquela paródia eventualmente tenha sido veiculada, né? Então, são os elementos utilizados na veiculação de uma paródia que vão balizar o entendimento de um juiz eleitoral sobre um caso concreto. O humor ele faz parte da crítica e da manifestação política. Será que ele é